Muito boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, consoante o fuso horário e a altura do dia em que estiverem a ver este vídeo. O tema que vos trazemos hoje é o regresso do fantasma da fome. E hoje, para nos ajudar a debater este tema, temos connosco o Alexandre, o Carlos e o José, todos do Projeto Gaia. E antes de iniciarmos, vamos partilhar convosco aqui um vídeo sobre esta notícia. Ora bem, vamos lá a isto. À medida que os preços sobem, aumentam os custos de alimentos nos supermercados. Ao cenário de preço, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição garante que a situação está a agravar-se, sobretudo desde setembro e, em particular, nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. Pacotes de leite, garrafas de azeite e comida enlatada estão entre os produtos mais roubados. Os seguranças dos hipermercados relatam que têm sido apanhados muitos idosos que tentam levar pão, conservas ou bacalhau. Alguns confessam que já não conseguem pôr comida na mesa. Até junho foram participados à PSP 452 furtos em supermercados e hipermercados. São mais de 2 roubos de comida por dia. E este ritmo se mantiver, o ano vai acabar com um aumento de pelo menos 40% em relação ao ano passado. Para travar esta situação, há supermercados que já colocam alarmes nas embalagens do bacalhau e do salmão, nas garrafas de azeite e até nas latas de atum. Noutros casos, diminui-se a quantidade exposta nas prateleiras. E pronto, 10 anos depois, voltámos a ter idosos e pessoas que trabalham, muitas delas, outras que trabalharam a vida inteira, com o risco de sofrer de fome. E o que é que tu vais dizer sobre esse assunto? Alexandre. Bem, certamente o que vou dizer é, deixa uma pessoa literalmente sem palavras. Nós temos um governo que tem cometido cada vez mais erros, temos inflação da maneira que está, é uma situação muito complicada. E depois temos, por exemplo, acho que é um assunto que pode ser pertinente para aqui, já que estamos a falar de fome, podemos falar de uma coisa que é muito importante, que é da maneira como os dinheiros públicos são utilizados. Ou seja, na vez de estarmos preocupados realmente com a fome, o nosso governo está preocupado em salvar bancos, em salvar a TAP. Na vez de preocupar-se realmente com o que importa, que é a questão da fome, que é uma das questões fundamentais, que é a fome e a habitação, não, sinceramente não se preocupe. Eu acho que a fome dá, eu o que vou dizer vai ser um bocadinho politicamente incorreto, mas a fome dá jeito à política. Isto é o mais simples possível, porque quanto mais fome as pessoas têm, mais as pessoas estão desesperadas e estão à espera que um governo as salve. Existem várias medidas que podem ser feitas para combater a fome, medidas bastante simples, não é preciso a questão de... Não é preciso grandes quantias de dinheiro. A questão é apostar em hortas comunitárias, tornando Portugal um país mais sustentável. É uma das questões que realmente fundamental, ainda por cima que a questão da guerra que estamos a passar, vemos a necessidade de nós produzirmos legumes, frutas ao máximo para não estar a depender dos mercados externos e apostarmos no mercado interno. E medidas simples, como a plantação de árvores de frutos nas ruas. O que faz, isto vai combater duas questões, que é a questão da fome, porque qualquer pessoa pode tirar uma fruta e comer, porque nós sabemos que é dito nutricionalmente 3 peças de fruta por dia é bastante importante por causa dos nutrientes, entre outras coisas. Nisso já comentávamos uma questão de fome e de nutrientes. E outra coisa é que nós temos que ver quanto mais pessoas tiverem fome, mais a criminalidade vai subir. Porque as pessoas vão ter necessidade disso. As pessoas vão ter necessidade de ir para a criminalidade para tentar conseguir comida para sobreviver. Não considero que isso seja o caminho mais correto, mas de acordo, tendo um governo em que tem um primeiro-ministro, em que tem vários carros e vários motoristas, e quando temos pessoas a passar fome,
conseguimos ver a desigualdade que existe e a injustiça social que existe. Ok. Porque pegaste em vários pontos importantes e eu gostava de, o Carlos ou o José, um dos pontos que é a fome dá jeito à política. Algum de vocês quer comentar isso? Posso comentar? Não sei se o José tem alguma coisa. Não, efetivamente, a política e ao sistema financeiro no geral, a fome e a pobreza são sempre aquele chicote psicológico que permite que os ordenados se mantenham baixos, que o capitalismo, enfim, a miséria funcione. Efetivamente, quando alguém se vai queixar ao patrão, o patrão diz: olha, estão ali pessoas piores do que tu à fila na porta a querer o teu trabalho, porque estão numa situação pior. Infelizmente, é por isso que não se acabou com a fome ainda no mundo, né? Porque havia condições e há recursos do planeta para toda a gente ter um mínimo de alimento, e os bancos centrais queriam dinheiro, por exemplo, quantitative easing, para salvar bancos, como já foi aqui referido pelo Alexandre, e portanto seria possível criar dinheiro para alimentar toda a população. Aqui na reportagem que passaste falava ali de aumentos de 40%, que é assustador. As embalagens de atum, portanto estamos a falar de objetos de 1,5€ a serem protegidos por uma embalagem que se calhar é mais cara que o próprio conteúdo, embora seja reutilizável naturalmente. Portanto, isto também já mostra aqui um bocadinho o ridículo da situação, não é? E 40% realmente de aumento, não há investimento, mesmo para aqueles que têm mais dinheiro e que conseguem, através do sistema financeiro, se calhar 8% ao ano, 10% ao ano em ações, não é com 40% de perdas que vão mitigar isso, não é? Mesmo para aqueles que habitualmente estão mais ricos. Portanto, às vezes quando eu ouço alguns discursos, há dias tive alguém a conversar comigo que estava preocupado com os mais pobres, com aqueles que já não têm nada, que habitualmente não têm nada, e digo, esses aí, sinceramente, acho que estão mais bem preparados, estão com uma resiliência muito grande, porque já estão habituados a ter pouco ou nada. Agora, aquelas famílias que, felizmente para elas, têm estado bem, acima da média, não é? Para essas será um confronto maior. E são essas famílias ou essas pessoas que normalmente depois cometem suicídio e têm atitudes mais radicais, mais desesperadas, precisamente porque não estão habituadas àquilo, nem sequer estão preparadas. Portanto, é aqui que a minha preocupação principalmente se tem. Os outros, naturalmente, claro que me preocupam também, mas efetivamente já estão preparados para isso, não é? Pois, já há uma espécie de condição mental que já os deixam mais resilientes agora à perda do poder de compra. Sim, deixa-me só acrescentar uma coisinha nos 5 minutos que eu tinha, acho que ainda não passaram. Só para acrescentar uma coisa que eu reparei na terça-feira. Passei na Baixa da cidade de Setúbal e ao atravessar a estrada por um carro de polícia para eu passar. E o que eu fiquei a olhar para o carro da polícia que me chamou a atenção foi o seguinte: não é um carro ligeiro, é aquelas carrinhas que produzem aqui na Europa, de 7 lugares. Normalmente eles usam para controle de trânsito, para passar multas, etc. E o que tinha que me chamou a atenção é que à frente, por cima do capô, tinha uma grelha com aquelas grades metálicas que depois podem subir para proteger o vidro, em caso de confrontos. Normalmente tu vês isso naquelas carrinhas maiores que transportam os polícias. Ou seja, parece-me que vamos ver cada vez mais isso, e é um sinal que o próprio Ministério da Administração Interna já sabe que vêm aí dias difíceis, dias de confronto, e portanto está a preparar os meios da polícia para, enfim, para proteger os vidros dos carros, porque é um vidro importantíssimo, não é? Para proteger quem lá vai dentro. Portanto, era esses sinais que vamos vendo aí na rua que confirmam as nossas preocupações ainda aparentemente distantes. José, não sei se queres dar a tua opinião, a fome dá jeito à política, e já agora pegar também nas sugestões do Alexandre para combater a fome. Eu aqui acrescentaria que nós estamos a apontar muito para a questão do governo apoiar as pessoas, né? O Estado, né? Mas hoje em dia, e desde há muito tempo, são as instituições de solidariedade, são os voluntários, são pessoas que retiram dos seus bens no fundo, as suas poupanças para ajudar terceiros, né? São pessoas que se dedicam muitas das vezes à noite, ao frio, à chuva, portanto, a alimentar, ou ajudar a alimentar estas pessoas que nós vemos quem frequenta os centros urbanos, principalmente Lisboa e Porto, que é uma realidade que, se não fossem essas instituições e essas pessoas que se dedicam realmente de coração a estas causas,
o filme propriamente seria muito mais tenebroso, né? Isto, portanto, são estas pessoas que ninguém, ou quase ninguém, portanto, dá valor, né? Porque o próprio Estado não apoia muitas destas instituições, que deveria apoiar muito mais, porque elas realmente têm custos. Aliás, se ouvirem as notícias hoje em dia, já têm até uma lista de espera que não tem a capacidade de resposta, né? Portanto, e continuamos sempre com essa lista a aumentar, que infelizmente as situações vão se agravando no dia a dia, né? Não é só a questão da fome, é das pessoas que vão perdendo as suas casas, vão ter obrigatoriamente de dormir na rua, né? Portanto, esta questão da fome é muito grave e, como eu gostava aqui também de dizer o Carlos, isto depois leva a outras situações, né? Questões de roubo, de violência, de crime, né? Portanto, e é preciso realmente haver alguém, neste caso terá que ser provavelmente alguém do Ministério da Administração Interna, né? A tomar medidas no sentido de realmente começar a haver maior vigilância nas ruas, porque a qualquer momento a pessoa pode, no fundo, estar sujeita a algum roubo, né? Portanto, alguma subtração de algum bem, das malas, por exemplo, as senhoras que andam na rua, ter muito mais cuidado. Os carros, normalmente as pessoas andam de vidros abertos nos carros, na estrada, é preciso muito cuidado hoje em dia, mas eu, na minha opinião, penso que realmente isto devia ser, no fundo, pensado globalmente, né? O Estado, as instituições de apoio e também tentar, no fundo, levar com que as pessoas mudem os seus hábitos também, porque muitas pessoas acomodam-se em relação à questão também de receberem comida, né? Há que procurar saídas, oportunidades para essas pessoas. Portanto, não basta, neste caso, de comida, é preciso saber qual é o da pessoa e se a pessoa poderá desempenhar, ser útil à sociedade. Portanto, isso é que eu considero muito importante. Daí a importância das hortas comunitárias, que é as pessoas poderem produzir os seus próprios alimentos, não dependendo do governo, porque deixa de depender do governo, que é fundamental, porque eu acho que as pessoas... Isto é assim, as pessoas estão demasiado dependentes do governo e o governo gosta que as pessoas estejam dependentes para votar em PS, para votar em PSDs, porque são partidos que tiraram a esperança às pessoas. Sei que isto é politicamente incorreto dizer isto, mas é verdade. PS e PSD são partidos que tiraram a esperança às pessoas, tentando fazer as pessoas viver à base de modas. Não se investiu no empreendedorismo, não se investiu nas pessoas poderem evoluir e estudar e poderem procurar as coisas por si, com rendimento mínimo, ou seja, dou-te o rendimento mínimo, ficas em casa e depois só tens que votar em mim das eleições para voltar a ter o rendimento mínimo, porque é esse o sistema. Acho que temos de ser francos nesse sentido. O sistema é assim, mas se nós tivermos um país que as pessoas sabem cultivar, daí nós não temos um problema, as pessoas tão dependentes do governo. E há aqui uma questão, eu às vezes pergunto se os políticos realmente se importam. Os políticos que recebem mais de 2.000 e tal euros por mês, vamos falar assim, enquanto nós temos pessoas que recebem ordenados mínimos, eu agora pergunto, será que as pessoas que estão no governo importam-se realmente com essas pessoas que estão a receber esse dinheiro? Se calhar não, porque não sentem as dificuldades dessas pessoas na pele. Não quero ser generalista, mas leva a pensar isso. Não, muitas questões já tinham sido resolvidas, porque basta juntarem-se, pensar em algo, como deve ser, e essas questões resolvem-se. Mas dá jeito de arrastar essas questões. Ou seja, eu volto à frase que a fome dá jeito à política. Muito obrigado. 30 segundos, alguma comunicação, algum apontamento final? Não, só acrescentar rapidamente, talvez a solução seja mesmo estes testes que estão a fazer agora com os 125 euros apenas uma vez. Talvez esse seja o teste ao sistema de entrega e depois muito provavelmente terão de repetir essas medidas e com valores mais altos para suprir essa fome, essas necessidades.
ou pelo menos parte delas, uma parte ainda que reduzida. E naturalmente depois estamos a implementar um RBI um bocadinho à bruta, de forma forçada. Esperemos que não seja um mau RBI, mas que um bom RBI no fim das contas. José, alguma nota final? Apenas dizer que, infelizmente, esta problemática da fome, como disse, vai-se quando se tomarem-se medidas urgentes, né? E os 125 euros, como o Carlos estava a dizer, isto é uma gota no oceano, né? Portanto, isto terá que haver uma ajuda. mais medidas. Pois, mas é uma ajuda tardia também, mas terá que haver, no fundo, uma atenção especial àquilo que se passa na nossa sociedade. Não se pode ignorar as pessoas. As pessoas é que, no fundo, contribuem para que o país desenvolva-se, que progrida. Claro que as empresas também são importantes, mas, em primeiro lugar, as pessoas. E as próprias empresas também vivem das pessoas. Não esquecer disso. Empresas não existem, são pessoas que existem dentro das empresas e que fazem Exatamente. as coisas avançar. Não é? Ok, meus caros, estamos no nosso tempo. Uma boa noite a todos. Foi um prazer estar convosco e até para a semana para todos. Obrigado. Boa noite.